Oi pessoal, sou Maga Prisca da Escola Iniciática com Harmonia e nós estamos aqui na continuidade das nossas aulas, interpretação esotérica do filme Lucy, e essa é a aula número 11. Quem não viu as anteriores, veja, senão não vai entender. Bom, na aula passada nós terminamos com algo muito interessante, não é? A Lucy falou com o professor pelo telefone e disse que em 12 horas ela estaria ali para conversar com ele, para se encontrar com ele. Então ela vai fazer a viagem para a França. E a gente considerou isso muito interessante no filme. Nós demos uma palhinha no encontro passado, porque a França, ela foi o destino, ela foi o porto que acolheu grandes iniciadas do cristianismo. E eu aqui estou falando de cristianismo iniciático, tá bem? O cristianismo, ele não está preso só na Bíblia, que foram os 4 evangelhos escolhidos pela Igreja Católica. Nós sabemos hoje que existem inúmeros outros evangelhos, graças a Deus alguns deles já foram aí descobertos, o de Nag Hammadi, o do Mar Morto. A gente vai falar isso nos nossos cursos de cristianismo iniciático. Mas existe também o cristianismo gnóstico iniciático, que está guardado com todo o carinho dentro das escolas iniciáticas. E ficaram guardados por todo esse tempo, protegidos, para não serem profanados, né? Então é desse cristianismo que eu estou falando. Quem quiser depois a gente vai compartilhar. Nesse cristianismo, nesses documentos, é claro, é muito óbvio, tem todos os relatos de todos os discípulos e apóstolos de Jesus. E vários deles saem da Palestina, não é? Saem ali daquela região onde eles viveram toda aquela história com o Mestre Maior Jesus. E ele, sob o comando do Mestre, sob orientação do Mestre Jesus, porque o Mestre Jesus, como um grande guru, como um grande mestre ascenso, ele deixou tudo estabelecido como que deveria ser a escola. Então ele manda o Pedro para um lugar, o João para outro. Depois de anos, quando ele aparece para o Paulo de Tarso, ele dá uma tarefa para o Paulo de Tarso. Depois ele também dá tarefas para outros que foram convivendo com ele. E ele também deu tarefas para as suas discípulas, porque ele tinha muitas discípulas. Ele tinha Maria, mãe dele, Miriam, irmã dele, Marta e Maria de Betânia, que eram as irmãs de Lázaro. Ele tinha o Lázaro também, que era essa família muito próxima a ele. Tinha a Madalena, tinha a Salomé, tinha a Joana de Cusa. Olha, aqui eu não vou relatar todos os nomes, mas ele tinha muitas discípulas mulheres, seguidoras dele. E essas discípulas mulheres, as mais chegadas, as que eram livres e independentes, não pense que as mulheres naquela época não tinham a sua independência, tá bem? Porque havia as mulheres que eram. Para essas ele dá a missão para elas irem para a Europa, não é? Então, enquanto os discípulos homens ficam ali, elas e um grupo também de discípulos homens, como o José de Arimateia, né, que inclusive é o que leva a turma toda, porque ele era mercador, ele tinha navios, ele leva esse grupo para a Europa. E muitas delas ficaram ali na região da França, inclusive a mais famosa, Maria Madalena, que é a que mais tem igrejas para ela, não é? E ela foi uma grande mestra que construiu templos de estudos espirituais, e ela faz todo ali uma escola, um apostolado iniciático para a iluminação dos seres, e é na França. E o interessante é que então o professor, ele está na França, parece que bebendo dessa sabedoria, né, que a França tem na parte iniciática, na parte espiritual, não é? E o hotel que ele está hospedado, outro dado interessante assim, é que ele está a 10 minutos da igreja de Maria Madalena, a maior igreja
dela, né? Não estamos nem falando da Notre Dame, que é dedicada ao feminino sagrado, né? Estamos falando da Igreja de Maria Madalena. O hotel que o professor está hospedado tem um momento lá que aparece o nome do hotel, e esse hotel fica a 10 minutinhos da igreja. Interessante esse dado. E a Lucy, que é a nossa personagem feminina, ela vai para a França, então, fazer o desfecho da autoiluminação dela. Quando nós interpretamos o Evangelho na forma iniciática, na forma esotérica superior, na forma mística, a personagem Maria Madalena, dentro de todos os personagens do Evangelho, ela também simboliza a alma. É interessante esse detalhe. Bom, então aí a Lucy chega lá, não é? E ela vai se encontrar também, antes de mais nada, com o policial. E aí uma outra ceninha interessantíssima do filme é que ela tá no carro com o policial, e aí ela percebe que os personagens que estão com a droga, ela precisa ir atrás deles, para se encontrar com eles, para salvá-los, não é? E aí ela começa aquela corrida no carro e o policial fica com muito medo, apavorado, porque ela está fazendo loucuras no carro, colocando a vida deles em perigo. E aí ele fala uma coisa assim: não vai assim, porque a gente pode acontecer algum acidente com a gente. E ela fala: eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso porque eu não tenho tempo, eu não posso me atrasar, ela diz. E ele fala assim: melhor atrasado do que morto. E aí ela diz uma frase muito interessante: na verdade, nunca morremos. Foi algo aqui que eu anotei porque nós consideramos interessante. Nunca morremos. Como a Lucy está conectada à consciência superior, uma das claras sensações que ela tem é que não existe morte. E se morre é um corpo, você pode morrer sem dor, sem nenhum problema e continuar totalmente consciente, continuando a sua vida não acaba nunca. Aí a Lucy, no momento em que ela também se encontra lá no hospital, ela vai conseguir pegar os pacotes de droga que estão já na mão dos traficantes, mas ela não consegue salvar os 3 personagens. O que simboliza isso no filme? Que os corpos, os nossos corpos, o físico, o emocional e o mental, eles podem ser destruídos pelos manejos aqui nesse mundo físico do ego. Se uma pessoa só viver, como nós falamos nas aulas passadas, não é? Se uma pessoa vive somente das regras da matéria, se essa pessoa vive somente das regras do ego e compactua o tempo todo com isso, ela pode ser tão molestada pelo ego a ponto de perder a sua vida no corpo físico, a ponto de perder o seu corpo emocional ou dele ficar muito doente até vir a falecer, e a ponto de perder o seu corpo mental. Se um ser vive só nessa situação, isso pode acontecer. As regras da matéria, as regras do ego não são confiáveis. Ele não tem o mínimo pudor em eliminar os nossos aspectos quando isso convém para ele. Por isso é importante a gente aprender outras verdades, outras regras, para a gente dominar essa parte material em que nós vivemos. Então, a Lucy, naquela cena, ela resgata os pacotes, aí os mafiosos vão tentar tirar dela, e aí acontece tudo aquilo no filme, o policial vê tudo, ela paralisa os traficantes, ela faz com que eles fiquem grudados no teto, ela faz um gesto com as mãos e eles caem, ou seja, ela demonstra ali que ela tem poder total e absoluto pelos corpos e como
e como lidar com aquilo. Mas ela, quando está saindo pelo corredor para ir embora, ela pede ajuda do policial. E ele diz: eu não sei como eu poderei lhe ajudar, porque o que ele está dizendo ali? Não tem o que eu lhe ajudar, você tem esse poder todo, não é? Lembrem-se que ele, na parte interna da nossa interpretação, ele é um aspecto psíquico. Então, esse aspecto psíquico, ele está reconhecendo que ele está em contato com algo superior, com algo que domina a matéria, além do que ele conhecia como leis da matéria. Mas nós vamos interpretar esse ponto do filme também de uma outra maneira. Esse policial também vai ter uma outra característica na nossa interpretação também. Aí ela diz assim para ele: você pode me ajudar assim. Você pode ser um lembrete. E ela dá um beijo nos lábios dele, não é? O que ela quis dizer com isso, que ele vai ser um lembrete para ela? Olha, aqui nós vamos interpretar isso da forma que a física quântica nos ensina, do que é o observador. Esse personagem, esse policial, ele está observando quem é a Lucy, o que a Lucy faz, e ele está trilhando um pedaço da jornada com ela. Ele vai acompanhá-la num pedaço da jornada dela. E ele vai observar, ele vai ver, ele vai ser a testemunha do que ela é e do que ela faz. E ele é um lembrete, não para ela, mas nós vamos ver lá no final. Ele é um lembrete para o conjunto, para o todo, para a sociedade. Ela dá um beijo no policial. O beijo tem uma simbologia mística e esotérica muito profunda. Quando um mestre beija suavemente um discípulo nos lábios, significa que o mestre está passando sabedoria para aquele discípulo e que aquele discípulo vai ser a voz, vai ser o verbo do mestre num futuro. O beijo, ele sempre está ligado à simbologia mística. O beijo, quando nós sonhamos que estamos sendo beijados e a gente percebe no sonho que é algo diferente, é a nossa alma também nos beijando, ou seja, nós vamos utilizar o nosso verbo para algo superior. Nós vamos ter que nos colocar a serviço de algo superior. E se o beijo nos for dado por algo que tem uma conotação negativa, então é sinal de que nós temos que tomar cuidado e ficar atentos, porque senão o nosso verbo vai ser utilizado para as forças energéticas das sombras, para coisas de desarmonia, coisas desarmônicas. Então nós temos que prestar atenção. Qual é a conotação do beijo? O beijo nos foi dado por uma energia superior ou por uma presença inferior? Não é que aquela presença inferior é um ser que está ali beijando você, é um símbolo da sua psique, tá bem? Então ela dá esse beijo no policial. Lá na frente nós vamos entender melhor o papel dele, por que ele recebeu esse beijo e por que ela quer que ele a acompanhe. Ela diz que ele vai ser um lembrete. Lá na frente nós vamos conseguir entender isso. Então nós vamos terminando esse encontro por aqui e no próximo nós vamos continuar, tá bem? Fiquem com Deus, paz e luz para todos. Até mais.